Olá, alunos! Hoje a gente vai falar sobre os números decimais. O que são números decimais? Os números decimais são os números com vírgula. E aí aqui eu pus alguns exemplos para vocês na forma de fração decimal, de número na forma decimal e como é a leitura deles. Eu coloquei aqui os de base 10, 10, 100 e 1000 para vocês entenderem o porquê dos zeros, tá? Então, quando a gente tiver aqui, por exemplo, um décimo, como é que ele vai ficar na forma decimal? Basta a gente contar os zeros que a gente tem aqui, ó, no denominador da nossa fração, para a gente saber quantas casas depois da vírgula. Então, um décimo, eu tenho que ter uma casinha depois da vírgula. Então, eu vou colocar o 0,1. No 4 centésimos, eu tenho dois zeros, então eu vou ter que ter duas casinhas depois da vírgula. Só que eu só tenho o 4, não tem problema, basta que eu acrescente mais zeros. E o nosso último exemplo é o 7 centésimos, ou perdão, 7 milésimos. Então, a gente tem 3 zeros, a gente vai ter que ter 3 casinhas depois da vírgula. Então, vai ficar 0,007, tá aqui, olha. Então, como é que eu leio? Tanto faz se ele está em fração ou se ele está em decimal. A leitura é um décimo, 4 centésimos e 3 casinhas depois do zero, então eu tenho milésimos. Então, vamos reforçar mais uma vez. Uma casinha depois da vírgula, eu leio um décimo, duas casinhas, 4 centésimos, 3 casinhas, 7 milésimos. Agora, eu coloquei alguns números aqui para a gente colocar ele dentro do quadro de ordens. Esse quadro de ordens, então, ele mostra pra gente que o que está antes da vírgula vai ser sempre a parte inteira e depois da vírgula sempre a parte decimal. Então, aqui o que vocês já estão acostumados, unidade, dezena e centena. E aqui depois da vírgula a gente tem as unidades menores, que é décimo, centésimo e milésimo. Então, o primeiro número aqui, o que é muito importante a gente saber é que a gente não pode esquecer a vírgula. Então, o primeiro aqui eu tenho 547 inteiros e 2 décimos. Lembra que eu falei uma casinha depois da vírgula, a gente lê décimos. No segundo exemplo, eu tenho 13 inteiros e 9 centésimos. Duas casinhas depois da vírgula, centésimos. O terceiro exemplo, eu tenho 3 inteiros, a gente sempre vai ler a parte que está antes da vírgula como inteiro e depois da vírgula como decimal. Então, 3 inteiros e 712 milésimos. E o nosso último exemplo, observem que a gente não tem a parte inteira. Então, como é que eu vou ler? 23 centésimos apenas. Por quê? Porque eu não possuo a parte inteira. Agora a gente vai falar sobre a decomposição dos números decimais. Como é que eu decomponho? Então, aqui no nosso primeiro exemplo, eu tenho 547. Então, eu vou colocar aqui, ó, 500 mais 40 mais 7 mais, eu tenho aqui então 2 décimos. Como que eu tenho que colocar aqui, ó? 0,2. Aqui eu tenho o número 13,9. Então, como que ele vai ficar? O primeira casinha, ele vale 10, né? Então, 10. Aqui, 3. Mais. Eu tenho alguma coisa na casinha dos décimos? Não. Então, eu vou colocar um 0, porque eu não posso pular essa casinha, né? E aqui eu vou colocar, então, mais 0,9. Aqui, então, eu tenho o número 3 inteiros, 712 milésimos. Então, vai ficar 3 mais. É como se eu estivesse deixando de colocar essas casinhas, então eu vou substituindo por zeros. Então, onde era o 3 vai ficar um 0,7, porque eu tenho 7 décimos. Mais, aqui, eu estou deixando de pôr duas casinhas. Então, eu tenho aqui 0,1 centésimo mais 0,002 milésimos. Se eu fosse agora montar essa conta, eu tivesse a forma decomposta e tivesse que colocar ela na forma decimal novamente, como é que eu faria? Eu vou pegar aqui então o primeiro exemplo para vocês.
Observem que os números inteiros, eles não aparecem a vírgula. Por que que eles não aparecem a vírgula? Porque eles estão inteiros. E aí, quando não aparece a vírgula, a gente tem que saber que a vírgula está escondidinha aqui atrás. Porque quando a gente vai somar os números, a gente tem que pôr vírgula embaixo de vírgula. Então, como que ficaria? 500, vou pôr a vírgula que está aqui, mais 40, põe uma vírgula depois, mais 7, e aqui eu pego 0,2. E aí, aonde eu não tenho casinhas, como aqui, por exemplo, eu posso acrescentar os zeros, não tem problema nenhum. Olha só. E aí eu vou fazer a minha continha aqui. Então, ó, eu tenho 2, a vírgula embaixo de vírgula, 7, o 4 e o 5. Prontinho, olha só, ele volta exatamente como ele era. Agora, então, a gente vai transformar os decimais em frações. Se eu tenho um número decimal e eu preciso transformar ele em fração, gente, é bem simples. Esconde só um pouquinho a vírgula aqui e copia o número todo. Então, ele vai ficar 5.472. Agora, eu vou ver a minha vírgula. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Uma casinha. Então, lembra que uma casinha é sobre 10? O segundo exemplo, eu tenho 13,09 centésimos. Escondo a minha vírgula e copio o número. 1.309. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Duas casinhas sobre 100. Aqui eu tenho 3.712. Quantas casinhas depois da vírgula? 3. E 3 é sobre 1.000. Ah, mas e se eu tivesse um número que não tivesse a parte inteira? Tivesse aqui, por exemplo, o 0,03. Como é que ele ficaria na forma decimal? Então, o que a gente vai fazer? Qual é o único número que a gente tem inteiro aqui? É o 3. E quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, seria 3 centésimos. É exatamente como a gente lê. Aqui eu leio 3 centésimos, lá eu coloco 3 centésimos. Bom, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Para qualquer dúvida, eu estarei à disposição. E até a próxima aula.